A deficiência física no contexto do processo de ensino e aprendizagem. Parte 3. O deficiente físico no contexto escolar. Professor, sala de aula. É o professor que atua em sala de aula e cabe, então, reconhecer a criança com alguma dificuldade de adaptação. É importante que ela não seja vista como alguém, como um ser humano incompetente, inábil ou desqualificado. Esse não deve ser o procedimento do professor, né? A desadaptação, as causas podem advir da atuação do professor, do despreparo do profissional e a sua má formação. Esse olhar inadequado com relação à criança deficiente não deve ser uma atuação correta do professor. Ele tem que ter um olhar com relação ao domínio dessa criança, o que ele deve fazer para que aquela criança possa compreender, né, ter uma aprendizagem de qualidade a partir aí do procedimento do professor. Essa deve ser a atuação do professor em sala de aula. Qual é a deficiência, como ela é essa deficiência, o que compromete o meu aluno, quais são as estratégias que eu deva ter para que eu possa, na verdade, auxiliar esse aluno com a deficiência e não qualificar desses argumentos que foram falados há pouco. Quanto isso não colabora para a questão da aprendizagem. O professor não deve atuar dessa maneira, até porque existe toda, né, uma turma, uma classe, várias crianças, e a criança está sendo exposta aí. Esse não é o procedimento correto de um professor. Pelo contrário, o professor deve estar preocupado em auxiliar, né, e garantir a aprendizagem dessa criança de forma específica. A função da escola nesse contexto é de contribuir para a formação e conscientização do seu corpo docente. Com essa preocupação e com essas crianças, já que ela se diz uma escola, né, que se utiliza da inclusão, ela deve formar os seus professores de forma a ter aí uma atuação correta, adequada com relação a esse aluno, com as diversas deficiências, né, e elaborar estratégias que, ao final, a aprendizagem realmente possa acontecer. É garantia desse aluno ter um professor que tem essa visão com relação à aprendizagem. As turmas não devem ser homogêneas para favorecer a troca entre companheiros e professores. As turmas, elas devem ter aí esse procedimento para que os professores possam efetivamente efetivar a aprendizagem. A aprendizagem é um processo social. Um aluno pode compartilhar seu conhecimento com o outro. O quanto um aluno auxilia o outro nesse processo da aprendizagem. Os alunos se sentem mais confortáveis quando eles têm aí um colega, né, um outro aluno auxiliando na aprendizagem. Eles aprendem até mais rápido, têm uma linguagem pertinente aí à faixa etária do aluno. Isso só vem a contribuir. O isolamento de alunos deficientes limita o desenvolvimento intelectual, até porque expõe também esse aluno. Quanto isso não favorece a aprendizagem, pelo contrário, o aluno, né, deve ter aí essa questão social também amplamente desenvolvida. A questão social e da aprendizagem colaboram para a efetivação do conhecimento do aluno. A escola deve levar em conta algumas atividades como o diagnóstico do desenvolvimento do indivíduo. Qual é o comprometimento que esse aluno tem? Para que o professor possa elaborar o seu plano de ação, o seu planejamento, visando o desenvolvimento do aluno com relação a essa questão da deficiência. Análise das condições pedagógicas, planejamento adequado e ampliação de técnicas mais adequadas a cada aluno. Cada caso é um caso e o professor deve constar em planejamento essa atuação com relação a esse determinado aluno. Quando ele vai elaborar o seu planejamento, deve ter em mente que ele tem um aluno ou vários alunos dentro de sala de aula e as técnicas e estratégias devem ser diferenciadas, né?
qual é a deficiência que o meu aluno tem, para que eu possa, na verdade, elaborar o meu planejamento que vai contemplar a questão do conhecimento, se efetivar a aprendizagem com relação a esses alunos. Elaboração, então, execução de programas de ação preventiva envolvendo os alunos e os agentes da educação. Com relação a tudo isso, o professor deve ter sempre essa preocupação, que cabe a ele fazer com que a aprendizagem aconteça, né? O acompanhamento, a avaliação institucional, a adaptação às exigências legais de acessibilidade, além dessa questão primordial da aprendizagem, a questão da avaliação institucional, adaptação às exigências legais da acessibilidade, com relação às rampas, a questão do mobiliário, que vai receber um aluno com cadeira de roda, por isso que a carteira escolar do aluno também deve ter a questão da acessibilidade. Todas as preocupações com relação a esses alunos que estão matriculados na escola tem que ter esse olhar com relação à questão da acessibilidade. Os materiais, rampa, banheiro, o piso, enfim, tudo isso para dar segurança e acolher realmente o aluno aí com inclusão. O professor e a equipe técnica, que são os profissionais envolvidos nesse processo educativo e até nesse cenário educativo, devem buscar uma união de princípios e objetivos. Quais são os princípios de uma escola, né, que tem como marketing a inclusão? Né? Essa escola realmente faz acontecer e tem o respeito por esse aluno com deficiência. Por isso, a equipe toda que envolve uma série aí de procedimentos deve estar sempre afinada com relação às metas a serem desenvolvidas, trocar experiências e aprender a busca da cooperação é muito importante dentro desse cenário escolar. Concluindo então, uma escola que se diz inclusiva, ela tem que ter a preocupação com as questões arquitetônicas, né, com relação a rampas de acesso, a questão do piso, a questão aí dos banheiros adequados, o mobiliário, o atendimento educacional, o professor com formação adequada para poder saber qual vai ser a estratégia para ele poder trabalhar pedagogicamente com esse aluno que tem direito à aprendizagem de qualidade. Então, não somente a questão física daquele espaço escolar, mas também esse olhar com relação à criança que vai adentrar a esse cenário escolar, quanto tudo isso é importante e ser realmente uma escola inclusiva, não ter só a fachada ou um marketing de escola de inclusão, mas fazer acontecer com todos esses elementos que a lei determina, né, e o seu corpo docente, os funcionários, enfim, todas as pessoas envolvidas nesse cenário escolar estarem também prontas para poder atender aí com relação ao deficiente em todas as suas modalidades, o quanto tudo isso é relevante para que a aprendizagem possa acontecer e é um direito da criança. Então, todo esse aspecto envolve uma série, né, de fatores importantes, mas que a criança não deixe de aprender, tem aí o seu atendimento adequado na questão aí da aprendizagem.